Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Internacional. E nesse momento, pessoal, vamos começar a dar uma noção para vocês o que é esse tal direito de integração. Só para dar um parecer inicial para vocês, né, para dar uma visão do que é essa figura, né? Direito de integração é a parte do direito internacional, pessoal, que nós vamos ver como é que os estados, as organizações internacionais começam a integrar-se entre si, formando blocos, formando organismos internacionais. Então, esses países, né, começam a unir forças para alcançar objetivos que sozinhos eles não conseguiriam. Então, a gente sabe muito bem que quando a gente está falando dessas pessoas, né, esses agentes que atuam no direito internacional, nós temos os estados que são os principais agentes, né? Nada surge sem a presença dos estados. Mas nós temos também as organizações internacionais, como a ONU, que é a mais famosa, e nós temos os blocos econômicos, do qual o Brasil, inclusive, faz parte de um, que é o Mercosul. A União Europeia também, né? Se bem que a União Europeia, nós vamos ver em aula seguinte, que a União Europeia ela está no estágio muito mais avançado do que o Mercosul. Inclusive, a União Europeia ela tem um tipo de integração que o Mercosul nem deseja, né? É um tipo de união entre os países, né? É vamos falar assim, uma diluição da sua soberania em prol de um regime único que nem o Mercosul almeja uma integração tão forte assim. Mas isso a gente vai explicar em aulas futuras. Desculpa a minha tosse aqui, tá bom? Então nós temos como principais agentes do direito internacional os estados, as organizações internacionais e os blocos econômicos. Sabendo quem são esses atores, agora a gente consegue definir para vocês, de uma forma bem simples, o que é esse direito de integração, né? Numa linguagem mais científica do que eu expliquei para vocês. Então, é a parte do direito internacional que estuda a integração de caráter predominantemente comercial e econômica entre os países. Então, essa parte do direito de integração, ela está preocupada com a questão econômica. Eu coloquei aqui predominantemente, porque é lógico, por exemplo, a ONU, né, não tem a preocupação exclusivamente econômica. Mas nessa parte do direito de integração, a gente estuda realmente a questão econômica, a questão comercial. A ONU tem vários outros objetivos, mas nessa parte do direito de integração, a gente está focado realmente na questão econômica. Eu coloquei aqui predominantemente econômica, mas muitos autores que vocês forem estudar, eles nem são tão assim cautelosos. Eles já falam mesmo que o direito de integração estuda só questão comercial e econômica mesmo. Perfeito? Então essa, né, é a definição do direito de integração. Objetivos: superar as limitações de cada estado. Então, o Brasil é grande, o Brasil é bem populoso, o Brasil tem sua importância econômica, mas no mundo existem países que são muito mais, né, economicamente, muito mais superiores do que o Brasil. E às vezes, para que o Brasil não se veja numa situação de inferioridade quando negociar com esses países, seria interessante unir esforços com outros países para que essa negociação em bloco fosse mais igualitária. Então, um dos objetivos dessa integração é justamente superar as limitações individuais. Muitos estados não conseguiriam o que conseguem se estivessem atuando sozinhos. Mas se tiver a colaboração, o apoio de outras nações, eles chegam mais longe. Nessa integração, então, nós temos os blocos econômicos e as organizações internacionais como exemplos de agrupamentos, né, de integração entre esses países para esses objetivos maiores. Perfeito? Essa foi só uma introdução, só para dar o conceito, e a seguir nós vamos estudar isso mais a fundo. Grande abraço, pessoal.
Obrigado por enquanto.